Olá a todos, meu nome é Lucas Galdino e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre os potenciais relacionados ao evento e suas aplicações e suas aplicabilidades em interface cérebro-máquina. Esse é um vídeo da Brain Sport Corporation. Então, o que são potenciais relacionados ao evento, ou ERPs? Os potenciais relacionados ao evento são uma resposta cerebral a um estímulo externo qualquer. A gente utiliza os nossos sentidos para que os estímulos externos, os estímulos do mundo, cheguem ao nosso cérebro e sejam processados. Os nossos sentidos são olfato, tato, visão, paladar e audição. Aquilo que a gente estudou há muito tempo no ensino médio e ensino fundamental. Então, os RPs são uma resposta psicofisiológica com diferentes padrões de onda, com diferentes amplitudes, polaridades e latência. O que é amplitude nesse caso? A amplitude está relacionada ao recrutamento neuronal. Imagina assim, tem você, eu e mais 3 amigos falando a palavra A. Se todos eles falarem ao mesmo momento A, vai haver uma grande amplitude se a gente estiver gravando esse sinal com o microfone, por exemplo. Ou seja, esse sinal vai ser mais alto, o som vai ser mais alto. Então, a amplitude está relacionada a isso. Quanto maior a amplitude, significa que mais neurônios dispararam naquele instante de tempo e a amplitude do sinal elétrico cerebral foi maior. A polaridade está relacionada à positividade e à negatividade do sinal. Quanto mais positivo o sinal, ele é classificado como P nos potenciais, que eu vou explicar posteriormente para vocês, e os negativos são classificados como N. A latência é o tempo em que ocorreu a maior amplitude, o momento no tempo em que ocorreu a maior amplitude. Ou seja, se eu vejo um cachorro passar na minha frente, pode existir um potencial relacionado ao evento próximo de 200 milissegundos logo após o momento que o cachorro passa na minha frente. Ele precisa passar muito rápido para isso. Isso é a latência. Então, aqui nessa imagem da direita, está sendo mostrado os potenciais relacionados ao evento, tanto perceptivos quanto cognitivos. Aqui está sendo mostrado o complexo perceptivo P1, N1, P2, que vai ser explicado posteriormente, seguido do potencial mais conhecido e mais estudado, que é o P3, o P300. Então, o que é que significa? O P1 é o potencial com polaridade positiva, e o 1, ou P100, também como pode ser chamado, indica que essa amplitude ocorre próximo de 100 milissegundos. O N1 também, só que é uma polaridade negativa, com amplitude alta próxima de 100 milissegundos. O mesmo ocorre para o P2 e para o P3, que é o P300. O P300 é uma amplitude positiva, um pouco maior que o comum, próximo de 300 milissegundos em adultos normais, saudáveis. E esse valor do P300 ele muda de acordo com a ontologia, ou seja, de acordo com o crescimento e com alguns padrões de doenças ou alguns padrões de resposta no desenvolvimento. Aqui está sendo ilustrado um paradigma para RP, para potencial relacionado ao evento e visualização dos principais componentes de onda, que é aquilo que eu falei, P1, N1, P2, etc. Então, começando daqui, essa imagem esquematiza um experimento. Então, o participante é colocado a uma distância específica de uma tela de um monitor. Nessa tela aparecem estímulos muito rápidos, 100, 200, 300 milissegundos. Nesse caso aqui, um copo com cerveja. Durante a visualização, o participante fica com uma touca de eletroencefalografia na sua cabeça e esse sinal é mandado para um amplificador, que está sendo ilustrado aqui na imagem superior direita. Esse amplificador envia o sinal gravado de forma já digital para um computador e a gente faz o processo de seleção de trials, ou seja, épocas, ou seja, segmentos relacionados ao momento em que apareceu o estímulo. Então, esse momento que começa essas ondas aqui é o momento em que o estímulo apareceu na tela, seguido de uma segmentação bem delimitada, que pode ser de 1 segundo, 1,5 segundo, 800 milissegundos. Então, aqui a gente vê várias épocas, uma abaixo da outra, e mostrando que os potenciais relacionados ao evento eles tendem a aparecer a partir do momento que a gente faz a média de todas as épocas, a partir do momento que a gente faz a média de toda a segmentação. Nessa imagem está sendo mostrado o que não mostrou na anterior, ou seja, uma imagem complementar. Nessa parte superior, em A, é mostrado o dado contínuo, o dado como é gravado na eletroencefalografia, por exemplo.
Esses retângulos aqui tracejados está sendo esquematizado o momento que a gente pega a época, ou seja, o segmento logo após a visualização ou aparecimento do estímulo na tela para o participante. Então aqui a gente tem um esquema com 3 trials, ou seja, 3 aparições do estímulo. Em B, a gente tem já o sinal segmentado, como estava sendo mostrado nessa figura aqui, o estímulo 1, estímulo 2, estímulo 3, e o RP, já feito a média a partir do sinal do estímulo 1, do estímulo 2 e do estímulo 3. Então, aqui existe uma tendência ao aparecimento dos principais potenciais relacionados a eventos. Essa imagem também ilustra a mesma coisa. Um participante visualizando um estímulo que pode ser visual, auditório, olfativo, gustatório ou de tato. Como eu falei previamente, os RPs são relacionados aos sentidos, ao input, à entrada dos estímulos externos do nosso corpo e como o nosso cérebro processa isso relacionado ao tempo de processamento. Então aqui a gente tem o Trial 1, Trial 2 e o Trial 3, por exemplo, e aplicando a média, a gente visualiza os potenciais relacionados ao evento. Nessa imagem é mostrado a teoria de repetição. Por exemplo, para cada potencial existe uma indicação do número de trials para cada estímulo, por exemplo. Para o P300 é indicado cerca de 80 a 100 repetições de um mesmo estímulo para que a gente possa ver essa positividade tardia próxima de 300 milissegundos. Então aqui em A está mostrando a média de 5, 10 e 20 trials, ou seja, o sinal com 5 trials ele é muito mais ruidoso, e não é tão delimitado, e quanto maior o número de trials, esse sinal vai sendo menos ruidoso e mais limpo, né? E isso também ocorre para o sinal de Grand Average, que é quando a gente aplica a segmentação, a média e a média entre todos os participantes da pesquisa. A gente pode utilizar também diferentes montagens de eletrodos para visualizar os potenciais relacionados ao evento, lembrando que cada potencial ele tende a ocorrer em uma área cerebral específica. Então, dependendo do seu problema de pesquisa, dependendo do experimento que você precisa fazer, a gente vai precisar de uma montagem com 32 eletrodos, 64 ou 128, bem como montagens com 4, 8 ou 16 eletrodos, por exemplo. Existe uma tendência ao aparecimento do complexo P1, N1, P2, como eu falei previamente, que são os perceptivos, em zonas logo acima dos córtex sensitivos, principalmente do auditivo e do visual. Logo, se eu quero observar o complexo P1, N1, P2, eu vou colocar eletrodos dispostos logo acima das partes occipitais e auditivas. Se eu quero observar potenciais relacionados a eventos que estão relacionados à tomada de decisão, eu vou colocar eletrodos aqui na parte frontal, na parte pré-frontal, em FP1, por exemplo, que é a zona do cérebro responsável pela tomada de decisão. Se eu quero um potencial relacionado à atenção, por exemplo, um RP de atenção, de atencional, eu vou utilizar os eletrodos aqui na parte parietal, que é uma área cerebral associativa que está relacionada ao input de diversos sistemas sensoriais, né? Então a gente pode utilizar diferentes montagens de eletrodos e isso está descrito nos mais diversos artigos aí desde há 20, 30, 40 anos. Um paradigma central dos RPs é que eles são dependentes de estímulos raros e relevantes. É muito importante lembrar isso, porque quando a gente está montando um experimento de potenciais relacionados ao evento, geralmente as pessoas erram. Existem vários paradigmas experimentais para o aparecimento dos principais potenciais, mas a regra de ouro é: eles precisam ser raros e relevantes. Imagina aí, eu estou aqui sentado falando com vocês, explode uma bomba aqui ao lado. É um estímulo raro e relevante. Muito provavelmente com 1, 2 repetições, 2 trials, eu já vou conseguir ver um potencial limpo, como foi mostrado anteriormente. Imagina que você está sentado na sala da sua casa e a lâmpada cai, por exemplo. É um estímulo raro e relevante. Então a gente precisa levar essas definições para o campo científico e para o modo com que a gente vai desenhar nossa pesquisa, nossa metodologia. Então a gente precisa garantir que o estímulo que está sendo aparecido, que está sendo mostrado na tela, ele é relevante e raro. Guardem essas premissas. Nesse slide aqui está sendo mostrado os potenciais perceptivos e cognitivos. Em laranja,
Está sendo mostrado o complexo P1, N1, P2, como eu falei previamente. Eles tendem a aparecer logo após o aparecimento do estímulo. Então, imagine, as áreas perceptivas elas tendem a responder mais rápido, porque elas são áreas que processam os estímulos externos antes das áreas associativas do cérebro. Então, esses potenciais eles tendem a estar próximo do momento zero, que é o momento em que o estímulo aparece, tanto na tela quanto no fone de ouvido, quando o estímulo é auditório, por exemplo. E em azul está sendo mostrado os potenciais de longa latência, que são aqueles potenciais cognitivos, que já passaram por áreas parietais, que são áreas associativas, e foram para áreas frontais quando necessário tomar a decisão ou não. As aplicações, principalmente do P300, elas são diversas. E hoje eu vou mostrar um pouco para vocês sobre a aplicação para interface cérebro-máquina, por exemplo. A interface cérebro-máquina é um sistema que utiliza de sinais cerebrais para comandar computadores e sistemas externos quaisquer, geralmente com um feedback. Né? Então aqui está sendo mostrado um paradigma bem legal que a gente conhece como P300 Speller. O P300 Speller ele foi criado para ser utilizado em pacientes com síndrome de encarceramento, ou seja, aqueles pacientes que passaram por todos os estágios da esclerose lateral amiotrófica, já perderam o movimento de todos os músculos, já fala, não consegue mais falar, mas o movimento de lateralidade dos olhos e de verticalização dos olhos ele é mantido, ou seja, o paciente consegue fixar em um ponto na tela, escrever carta e se comunicar baseado nesse paradigma. Foi uma metodologia fantástica que surgiu, baseado em potenciais relacionados a eventos. Então, como é que funciona? A gente tem uma tela de um computador, que é colocado na frente do campo visual do participante. Ele deve fixar na letra que vai escrever, e esse paradigma ele vai piscar as letras em forma rara, e a gente vai dar nossa relevância com base em atenção. Então, lembra da premissa que eu falei lá naquele slide que tinha uma bomba atômica explodindo? A gente garante que o estímulo aqui está sendo raro e relevante. O sinal, enquanto ele está visualizando a letra de interesse, é mandado através de uma eletroencefalografia para um computador, como eu falei previamente também. Esse sinal é processado, é feita a seleção de características e esse sinal é classificado, ou seja, se eu olho para a letra A, o computador deve identificar que eu estou olhando para a letra A, por exemplo. E o feedback que a gente tem para fechar essa alça da interface cérebro-máquina é a visualização da letra que eu escolhi previamente. Aqui está sendo mostrado uma outra aplicação do P300 para imagética motora, por exemplo. O indivíduo que tem a conexão cérebro-muscular interrompida por algum motivo, a gente utiliza uma imagética motora para gravar o sinal, fazer a amplificação, processamento e classificação desse sinal para controlar devices ou componentes externos, como braços robóticos, cadeiras de roda, acender luz para casas autônomas e etc. E aqui está sendo mostrado mais uma vez o funcionamento do P300 Speller com um teclado mais elaborado em um sistema proposto pela Brain Products. Nesse slide está sendo mostrado a alça de funcionamento de uma interface cérebro-máquina exclusiva para o P300 Speller, que nada mais é do que a mesma utilização dos mesmos paradigmas do que eu já falei previamente. O sinal gravado da cabeça do participante enviado para um sistema de EEG que processa o dado em tempo real, o classifica e envia o feedback na tela para o participante. Nesse slide está sendo mostrado na linha contínua a escolha desejada, ou seja, se eu quero que o P300 Speller coloque a letra A, sempre que o A piscar, eu vou pegar o potencial na minha parte parietal, geralmente aqui do cérebro, que é a área associativa, e a gente vê uma positividade logo próximo de 300 milissegundos. Essa positividade ela pode ser um pouco adiantada ou um pouco retardada. Então a gente vê isso aqui. E nas outras escolhas, que são relacionadas ao que eu não tenho interesse na hora, ou seja, o que não é relevante para mim, por mais que seja raro, está sendo mostrado na figura aqui. Então, esse padrão de onda é muito mais fácil de ser classificado em um sistema de interface cérebro-máquina do que o padrão que eu não estou prestando atenção e que eu não estou utilizando a relevância que eu quero dar para aquilo.
Então é basicamente esse sistema que a gente usa para classificar uma interface cérebro-máquina. E nesse vídeo está sendo mostrado o funcionamento de um P300 Speller em tempo real. O participante deve fixar em uma letra de acordo com a frequência de piscagem ou de mudanças na iluminação dessa letra. Esse sinal é gravado e classificado e dado feedback. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, que o link do nosso site vai estar aqui abaixo. Um abraço, até mais.